Gravando, Bom, presidente. obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 8 de agosto de 2024. Hoje não estamos na composição originária da Câmara, eu estou presidindo os trabalhos, substituindo o doutor Ítalo. Temos o doutor André, seja bem-vindo, doutor André, e também doutor João Marcelo e doutor Cláudio. E também a inauguração na Sexta Câmara com o doutor Tabir, representante fiscal. Seja bem-vindo. Então, vamos dar início aos trabalhos. Peço ao doutor André que confirme presença no sistema. E aí eu dou início à sessão. Doutor Salmão, se puder me recordar aqui, eu estou com o EPAT aberto, eu entro Perfeito. no campo de voto eletrônico, é isso? Confirmar Isso. a presença, né? Perfeito, isso aí. Foi feito. Já consta aqui para mim. Perfeito, obrigado. Então, Imagina. assim, iniciando a sessão no sistema, temos 3 processos e apenas um pedido de sustentação oral, que é o doutor Guilherme. Doutor Guilherme vai fazer sustentação oral. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, senhor presidente. Ele vai fazer sim, no caso da Argel, Brasil e Equipamentos Médicos. Perfeito. É o primeiro processo da pauta. É o AIN 50.11.060, autuado Argel Brasil Equipamentos Médicos Limitada, cuja relatoria é do doutor João, é um recurso misto. Passo a palavra, então, para o doutor João, para fazer a leitura da acusação, das acusações, e, na sequência, o doutor Guilherme tem 15 minutos para a sustentação oral. Com a palavra, doutor João. Obrigado, senhor presidente. Ia pedir para fazer a edição, aí podemos acompanhar juntos? Perfeito. Fazer o registro, né? Já está disponível. Bom, senhor presidente, agradeço, feito o registro, vou passar a leitura do relatório rapidamente, né? O foco aqui da situação, né? Porque nós só temos 2 itens que estão em análise, os demais já foram pagos, então, enfim, vou tentar ler com mais brevidade. Então, trata-se de recurso ordinário, as folhas, e de recurso de ofício, parecer as folhas, interpostos em face da decisão de primeira instância de folhas, que julgou parcialmente procedente o presente AIN lavrado em virtude das infrações abaixo transcritas. Todas as infrações quase todas foram reconhecidas, e as que estão em discussão são as do item 3 e a do item 4. Então, vou passar a leitura só dessas infrações, né? Então, assim, infrações relativas, item 3, infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais. Emitiu em 2019 e 2020, conforme detalhado no demonstrativo anexo 3, relação de documentos fiscais relativos às saídas com ICMS. Em manifestação negativa do destinatário, notas fiscais modelo 55, no valor total de R$ 944.836,19,
nas saídas de mercadorias, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, uma vez que, de acordo com as informações obtidas no campo eventos das respectivas DANFs, as operações não foram realizadas. Entretanto, as mesmas constam como regulares na EFD, origem, conforme documentos apreendidos através do áudio número tal, série tal e demais documentos juntados. A infringência foi ao artigo 127, inciso 1 do RICMES, e a multa foi capitulada no 85, no inciso 4º, a linha B, combinado com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. E o 4, emitiu de julho a dezembro de 2020, conforme detalhado no demonstrativo anexo 4, em relação a documentos fiscais relativos, saída sem ICMS e manifestação negativa de destinatário, notas fiscais modelo 55 no valor de R$ 24.481,29 na saída de mercadoria, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, conforme documentos juntados ao presente, onde consta manifestação negativa do destinatário das referidas notas fiscais. A infringência foi ao artigo 127, inciso 1 do RICMES, e a multa capitulada no artigo 85, inciso 4º, linha B, combinados com os parágrafos 1º, 9º e 10º da lei do ICMS. E eu vou passar o item 2, né? Então, em sua decisão, a DTJ de São Paulo, J. de Santos, com base no quanto certificado das folhas tais pelo Núcleo Fiscal de Cobrança, reconheceu o recolhimento dos itens 1, 2, 5, 6, 7 e 8 do AIM exordial, esclarecendo que o julgamento se limitaria apenas aos itens 3.3, 3.4 do lançamento de ofício. Nesse diapasão, quanto ao mérito, a autoridade de julgamento singular consignou acerca dos itens 3.3 e 3.4 da AIM, que, embora o contribuinte tenha adotado procedimentos pouco convencionais, fato é que os documentos apresentados demonstram a mera ocorrência de erros formais no que se refere à emissão da NFE 962, seja na manifestação da Hidrovias do Brasil S.A. pela não ocorrência da operação, os quais praticamente eliminaria a possibilidade de ter havido consignação voluntária de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino na operação original, determinando assim a exclusão dos subitens 3.3.2 do DDF. Não obstante o acima exposto, com relação às demais operações glosadas, ainda que a autuada tenha alegado similitude fática com as demais operações, a decisão recorrida consignou que a reiteração de equívocos tão particulares quanto aos verificados no caso da NFE 962 não poderia ser presumida, de sorte que, não tendo havido a apresentação de outros documentos capazes de afastar as conclusões fiscais, deveriam ser mantidas demais operações lançadas nos itens 3.3 e 3.4 do AIM. Assim, a DTJ reconhecer a parcial procedência do item 3.3 e a procedência do item 3.4 do lançamento inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito. Assim, diante do exposto de tudo o que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o AIM, apenas para que seja excluído o subitem 3.2 do DDF, e em razão disso reduzo a exigência a título de multa, de ofício, imposto e demais gravames daí decorrentes, conforme definido na fundamentação. As exigências fiscais relativas aos itens 1, 2, 5, 6, 7 e 8 daí encontram-se extintas por pagamento, certificado pelo NFC da DRTC 2 às folhas 1906, nos termos do artigo 88 da Lei 13.457 de 2009. A recorrente apresentou recurso ordinário às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da sua impugnação, aduzindo em apertada síntese que 1. Em que pese a apresentação de alguns documentos apenas nesse momento processual, fato é que não deve haver qualquer óbice para o conhecimento e apreciação dos mesmos por parte do TIT, tendo em vista que a razão para a apresentação nesse momento decorre única e exclusivamente de mandamento da própria decisão recorrida, mas principalmente em razão do princípio da verdade material. 2. Apesar das informações inicialmente prestadas pelos estabelecimentos de destino, a recorrente demonstrou que, em verdade, ocorreram desordens operacionais em relação às notas autuadas, equívocos estes que foram rapidamente reparados, de tal forma que as operações foram devidamente corrigidas dentro dos ditames legais, restando evidente a ausência de qualquer declaração falsa por parte da recorrente. Não houve nenhum prejuízo ao fisco, uma vez que todos os impostos incidentes foram devidamente recolhidos e todas as operações feitas pela recorrente foram
corretamente escrituradas e declaradas em seus documentos fiscais. 4. As provas apostadas nos autos demonstram que, em relação a todas as notas fiscais objetos dos itens 3 e 4, houveram meros erros. Houve meros erros e desordens operacionais que ensejaram a emissão de novas notas fiscais. Um minutinho aqui. Arruma aqui, né? Relativas às mesmas mercadorias e operações informadas nas notas autuadas, não havendo qualquer tipo de declaração falsa por parte da recorrente. 5. Especificamente em relação ao item 3 do AIM, houve uma desordem operacional em razão da impossibilidade da destinatária recepcionar a mercadoria após a parada das mesmas no posto fiscal do estado do Pará, local de entrega, razão pela qual a recorrente teve que emitir nota fiscal de retorno das mercadorias e, para cumprir com a referida operação, emitir uma nota fiscal de saída, número 1395, concluindo assim a mesma operação iniciada pela nota 1295. 6. No que se refere ao item 4 do AIM, mais especificamente em relação à nota fiscal de saída 1447, subitem 4.2, emitida em 15/12/2020, documento 18 da Defesa, é de se apontar que, diferente da NF 1295, detalhado anteriormente, não se trata de operação de venda de mercadorias efetuada pela recorrente, mas sim de remessa de mercadorias para um dos armazéns que essa utiliza para estocagem de mercadorias a serem comercializadas nacional ou internacionalmente, conforme consta do campo dados adicionais da referida nota. E 7. Ainda em relação ao item 3.4, em que pese tivesse a pretensão de encaminhar as mercadorias para o armazém por ela usado em Barueri, conforme consta da própria nota fiscal, por questões de urgência e de força maior, para cumprimento de suas obrigações licitatórias e ou com entidades públicas de saúde, para dar maior celeridade no cumprimento das referidas obrigações, teve de reorganizar a remessa das mercadorias de forma que fossem direcionadas para o seu armazém próprio na cidade de São Paulo. 8. Em razão do acima exposto e verificando que, ao fim e ao cabo, as mercadorias não adentraram efetivamente em Barueri, em 4/2/2021, acabou de se manifestar pelo desconhecimento da operação, mesmo tendo informado sua ciência em 17/12/20. E 9, né? A nota fiscal número 1084, subindo 41.1 da autuação, documento 14 da defesa, teve situação fática absolutamente semelhante à de número 1447, com a diferença de que, ao invés da necessidade de reorganização do estoque da recorrente meio à urgência no atendimento e cumprimento das obrigações perante estabelecimentos de saúde pública, a razão para a desordem operacional foi a desistência por parte de um de seus clientes, impremeditada, da aquisição das mercadorias, objeto da nota fiscal, o que ocasionou desordem na logística planejada pela recorrente, que também teve de remeter as mercadorias para o seu armazém na cidade de São Paulo, documento 7. A recorrente requereu, assim, o acolhimento do seu recurso para o cancelamento do lançamento de ofício. Por sua vez, a ilustre representação fiscal apresentou parecer ao recurso de ofício as folhas oportunidade na qual asseverou e não restou comprovado o recebimento da mercadoria pela destinatária da NF 962, bem como que não se mostra aplicável ao caso o disposto no artigo 85-A da Lei 6.374 de 89, requerendo assim o restabelecimento do item 3.2 do DDF anexo ao AIM. Ato contínuo também apresentou contrarrazões ao recurso de ofício de folhas tais requerendo não provimento do mesmo. Por fim, a ilustre representação fiscal. Aqui. Por fim, a ilustre representação fiscal se manifestou sobre o recurso ordinário às folhas tais, oportunidade na qual reiterou seu entendimento de que as alegações da recorrente não procedem, requerendo, assim, o não provimento. A protesto por sustentação oral, as folhas 1951. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, volto a palavra ao seu presidente e peço a edição, depois no final, seu presidente, para ter uns errinhos de português aqui,
nada no mérito, mas para deixar acertado, tá bom? Muito obrigado. Prefeito, doutor João Marcelo, obrigado. Cumprimento pelo relatório. Então, com a palavra, o doutor Guilherme. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Bom dia a todos os senhores aqui presentes. Obrigado pelo relator, pelo belíssimo relatório. Senhores, vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela, que a gente preparou uma apresentação visual para facilitar o entendimento dos senhores. Os senhores confirmam que vem a minha tela com a apresentação? Perfeito. Bom, como muito bem relatado pelo conselheiro relator, o auto de infração exige a cobrança de ICMS e multas regulamentares referente aos anos calendários 2019 e 2020, e apenas os itens 3 e 4 estão em discussão, porque houve o pagamento antes da defesa dos itens 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Por que houve essa acusação fiscal? Porque entendeu o fisco paulista que a negativa e o desconhecimento das operações pelos destinatários indicados em notas fiscais indicaria e levaria à conclusão de que haveria declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino das mercadorias por parte das operações de vendas realizadas pela recorrente, pela Arjo Brasil Equipamentos Médicos, LTDA. A DTJ, como também muito bem relatado, opinou pelo cancelamento parcial da auto de infração, excluindo a nota fiscal 962 da auto de infração, entendendo que, abre aspas, em que pese os procedimentos pouco convencionais observados no caso, fato é que os documentos apresentados pela autuada deixam entrever a mera ocorrência de erros formais e que nada mais seria do que não haveria declaração falsa. Sobre essa parcela, houve interposição de recurso de ofício e a DTJ também opinou pela manutenção do restante da autuação unicamente porque a autuada não teria feito prova de que as mercadorias constantes nas demais notas fiscais teriam sido entregues e as operações teriam sido concluídas com as efetivas destinatárias. E essa matéria, então, é objeto de recurso ordinário. Senhores, eu vou começar pelo recurso ordinário da recorrente para demonstrar as razões inequívocas pelas quais o auto de infração deve ser integralmente cancelado, né, nos itens 3 e 4, e a decisão a decisão da DTJ assim, parcialmente reformada. Bom, a efetividade das operações autuadas. Iniciando pela nota fiscal de número 1295, que também tem como destinatária a Hidrovias do Brasil, primeiramente, então, houve a celebração de um contrato entre a recorrente e a Hidrovias para a venda de materiais hospitalares. Então, aqui, um trecho do contrato, constando a Hidrovias, a recorrente, e que o objeto seria, então, a venda da Arjo, da recorrente, a Hidrovias, de camas hospitalares e seus respectivos colchões. Aqui eu destaco o item 2 do objeto, que seria a cama hospitalar da marca Enterprise, 9000X, e o colchão da marca Simulflex. E aqui, indicando ali onde seria o local de entrega, então as partes acordaram que o local de entrega dessas unidades aqui seria feita no Hospital Regional do Tapajós, que seria uma doação feita pela Hidrovias, né, que é destinatária ao Hospital do Tapajós, lá no Pará, e que deveria ser entregue em até 240 dias da data do contrato. O contrato foi firmado em abril de 2020, certo? Em outubro de 2020, tentando, então, cumprir ali com seu contrato, com a parte firmada, a recorrente emitiu a nota 1295 para a venda de 20 unidades da cama E900X e do colchão Simulflex, aqueles mesmos que eu acabei de mostrar no contrato, com destino ao Hospital Regional do Tapajós, sendo a destinatária a Hidrovias. Então, aqui, a nota fiscal, indicando a destinatária a Hidrovias, o local de entrega do Hospital Regional do Tapajós, e aqui a cama hospitalar, o modelo certinho, o colchão, a marca lá Simulflex, tal como constante em contrato. Todos esses documentos, senhores, estão nos autos do processo, tá? Aqui a gente indica as folhas, caso os senhores queiram conferir, queiram acessar os autos. Aqui o conhecimento de transporte, né? Então a mesma data, 16/20, indicando a destinatária, o destino, aqui o endereço que é o Hospital do Tapajós, tudo certinho. Ocorre que, quando no transporte das mercadorias, saindo aqui do estado de São Paulo para o estado do Pará, as mercadorias foram paradas no posto fiscal do Pará por questões documentais, de necessidade de fiscalização, para que a recorrente pudesse organizar e corrigir as questões documentais ali do transporte. Ocorre que as mercadorias ficaram paradas por cerca de 15 a 20 dias. A destinatária, em razão dessa demora para que as mercadorias fossem liberadas, contatou a recorrente e informou que não seria mais possível receber as mercadorias, pois já passaram muitos dias desde a emissão de nota fiscal e por questões internas, contábeis e de fechamento contábil da destinatária, da Hidrovias, não mais seria possível receber as notas fiscais. Então, a destinatária se manifestou ali pela não realização da operação. Então, aqui, um print do e-mail entre as partes, informando, então, que a Hidrovias
que não seria possível aceitarem os produtos com uma nota fiscal emitida há diversos dias. E aqui, a manifestação da Hidrovias pela operação não realizada, no dia 17 de novembro de 2020. Então, veja, senhores, foi uma questão meramente da destinatária, uma opção da destinatária em não aceitar as mercadorias, porque elas estavam paradas há um certo tempo no posto fiscal e a nota fiscal já tinha sido emitida há vários dias. Não houve aqui erro ou equívoco da recorrente, foi uma opção unilateral da destinatária. A recorrente, então, procedeu com a emissão de uma nota fiscal de devolução das mercadorias adquiridas, aqui o mesmo endereço, remetendo as mercadorias para os seus armazéns no estado de São Paulo. Então, aqui a nota fiscal certinha, o número e a data. Ato contínuo, para cumprir com as suas obrigações contratuais, a recorrente emitiu uma nova nota fiscal, em 4 de dezembro de 2020, a nota fiscal 1395, dando saída às mesmas mercadorias, senhores. A cama hospitalar, as 20 unidades, o colchão Simuflex, a mesma destinatária, o mesmo endereço, o mesmo valor. A nota fiscal é idêntica, senhores. É apenas uma nova nota fiscal que teve de ser emitida pela opção da destinatária e não aceitar a emitida anteriormente. E aí, a operação foi devidamente concluída, as mercadorias foram devidamente entregues no Hospital Regional do Tapajós, que era o local acordado entre as partes. Aqui até um print de e-mail aqui da Hidrovias, a destinatária, comentando sobre a instalação dos equipamentos, das camas ali, que foram entregues pela ARJ, pela recorrente, demonstrando, então, a efetiva entrega e conclusão da operação. Senhores, é evidente, então, que as exatas mercadorias constantes na nota fiscal 1295, objeto da autuação, foram devidamente remetidas e entregues a Hidrovias, no modo e no local adequado, combinado, acordado entre as partes em contrato firmado. A recorrente, ademais, procedeu com a devida escrituração dos seus livros fiscais e recolhimento dos tributos sobre as duas notas fiscais de saída. Não houve, então, qualquer proveito econômico obtido pela recorrente nesse procedimento e, menos ainda, qualquer prejuízo ao erário paulista. Pior, a recorrente, na verdade, correu em prejuízo, porque teve que remeter as mercadorias inicialmente para o Pará, as mercadorias ficaram paradas por um dia no posto fiscal, a recorrente teve que devolver as mercadorias ao seu armazenamento e novamente remetê-las ao Pará. Olha todo o gasto, o transtorno que a recorrente correu por uma opção, por uma escolha unilateral da destinatária. A recorrente só visava cumprir com seu dever contratual firmado com a Hidrovias. Não pode, então, senhores, a recorrente ser gravemente penalizada por mera questão operacional da destinatária. Ademais, é evidente que não houve qualquer tipo de declaração falsa. Só para que fique claro, senhores jogadores, é necessário que os senhores aceitem essa documentação. Porque os documentos só foram juntados por questão de mandamento da DTJ. A DTJ apontou que teria havido uma suposta carência de documentos juntados na defesa, que não seria possível, além da nota fiscal 962, dar provimento e entender o contexto fático das outras notas fiscais. A recorrente entende que não, que tudo que foi juntado na defesa seria suficiente, e que está juntando o documento agora em sede de recurso apenas para complementar e suprir a carência, a suposta carência apontada pela DTJ. Ademais, é pacificado neste grande tribunal o entendimento de que devem ser consideradas novas provas juntadas em recurso, principalmente em nome do princípio da verdade material. E aqui nós trazemos, então, 2 precedentes recentes desse grande tribunal, um da segunda Câmara Julgadora e outro da nona Câmara Julgadora, que relativiza a apresentação de provas juntadas em sede de recurso em nome do princípio da verdade material e na busca pela verdade dos fatos ocorridos. Então, aqui é um caso eminentemente probatório, que todo o contexto fático e probatório juntado pela recorrente deixa intervir, como bem concluído pela DTJ, que não houve nenhuma declaração falsa, não apenas para a nota 962, mas para todas as notas fiscais constantes na autuação. Sobre o recurso de ofício, então, como muito bem relatado pelo conselheiro relator, a DTJ excluiu ali parcialmente o auto de fração. O parecer em recurso de ofício opinou pela manutenção integral dos itens 3 e 4, então pela reforma parcial da decisão da DTJ, e a correção na autuação em relação à multa, por 3 argumentos principais. Primeiro, o erro de preenchimento dos dados do destinatário e a ausência de cancelamento da nota fiscal 962, somado ao fato de que não teria tido uma suposta comprovação de quem seria a pessoa que assinou o comprovante de recebimento das mercadorias, deveria levar ao restabelecimento integral do auto de fração nos itens 3 e 4, que é objeto da discussão. E também opina pela correção do auto para que não seja aplicado o caput, parágrafo 1º do artigo 85A
da Lei 6.6374 de 89, então com a conclusão de que seria necessário afastar a redução da multa. Senhores, a conclusão do parecer em recurso de ofício é absolutamente precipitada. Isso porque a recorrente juntou em defesa todo o contexto fático que demonstrou de maneira clara que houve um mero lapso no preenchimento da nota fiscal em relação à destinatária. Mas, em hipótese alguma, senhores, houve declaração falsa por parte da recorrente. Então, aqui eu vou trazer um pequeno resumo, tal como foi feito na nota fiscal 1295. Então, eu tenho um contrato ali celebrado entre as partes, como eu disse para os senhores. Aqui, então, o mesmo item, né, porque eram 80 colchões ali, 80 camas que foram acordadas, e a recorrente entregou de 20 em 20. Aqui é o mesmo modelo, colchão single flex e tudo mais. Aqui é a entrega, então, né? Então, seria entregue 20 no Hospital Regional Tapajós, tudo certinho, a Hidrovias, porque seria uma doação da Hidrovias ao Hospital Regional do Tapajós, no Pará. Então, em 15 de maio de 2020, a recorrente emitiu a nota 962, com a indicação desses mesmos itens aqui colocados no contrato, as quantidades, para Hidrovias, e aqui percebam, já não está mais o mesmo endereço da Hidrovias, que eu já estou adiantando, foi o erro cometido pela recorrente. As mercadorias chegaram a ser entregues no Hospital Regional Tapajós, então aqui até o recibo, o comprovante de entrega, assinado pelo senhor Lourival de Barros de Souza, provavelmente um porteiro do Hospital Regional Tapajós. A recorrente não tem acesso aos funcionários, a quadro de funcionários do Hospital Regional, mas está aqui o endereço certinho, a assinatura, a data, a matrícula do senhor Lourival. Ocorre que a destinatária verificou que na nota fiscal as informações estavam incorretas, e aí manifestou-se assim pela não realização da operação. Então, veja que, de fato, a recorrente se equivocou. Indicou o nome de uma filial da destinatária, o CNPJ equivocado, o endereço equivocado. Isso aqui, senhores, os senhores bem devem saber. Hoje em dia, com a automatização do sistema, a tecnologia, sistemas da Secretaria de Fazenda, quando você preenche um campo, geralmente o CNPJ de uma das empresas, já tem um preenchimento automático. Então, o que pode ter ocorrido aqui com a recorrente? Deve ter informado o CNPJ equivocado, de uma unidade diferente da Hidrovias, que não seria a unidade com quem celebrou o contrato, e automaticamente o sistema já preencheu. Isso ocorre não só em notas fiscais, mas em qualquer cadastro que os senhores vão realizar ali. Um mero preenchimento de um campo, como CPF, um nome, um documento, já gera o preenchimento de outros. Então, é um erro, um lapso absolutamente escusável, senhores. A recorrente está igualmente procedeu com a emissão de uma nota de devolução das mercadorias para o seu armazém no estado de São Paulo, e, na sequência, em 11 de junho de 2020, pouco menos de um mês após a emissão inicial, emitiu uma nova nota de saída das mercadorias, agora sim, corrigindo as informações, aqui então o novo endereço, o nome correto da Hidrovias, mas com os mesmos produtos, as mesmas mercadorias, as mesmas quantidades, o mesmo valor de nota fiscal, tudo certinho. Por quê? Porque era objeto de contrato. A recorrente queria então cumprir com o seu contrato, como já mostrei para os senhores. E aí, a operação foi devidamente aceita e concluída pela destinatária ali, com a instalação das camas no Hospital Regional Tapajós. Então, vejam, senhores, que a operação, tal como na nota 1295, objeto de recurso ordinário, ela foi devidamente concluída, apesar das desordens operacionais incorridas pela recorrente no mero lapso de preenchimento do campo referente à destinatária. Senhores, se a recorrente pretendesse simular qualquer operação, fazer uma declaração falsa, os senhores acham mesmo que a recorrente teria emitido uma nota de devolução dessas mesmas mercadorias constantes do contrato com a Hidrovias, incorrida em despesa com transporte, CTE, contratação de transportadora, e emitida uma nova nota fiscal com a saída das mesmas mercadorias, objeto do contrato, entregue devidamente no local acordado? Bom, senhores, acredito que não, é evidente que não. A recorrente teria feito, caso quisesse simular e enganar este fisco paulista, com a missão de uma outra operação, sem envolver a Hidrovias, porque tem um contrato entre as partes. Se a recorrente quisesse simular, teria incorrido um prejuízo ainda maior, não só com o fisco paulista, mas principalmente com a Hidrovias, que poderia ajuizar a ação. Então, veja que não há lógica nenhuma na alegação fiscal, e menos ainda de que a pessoa que recebeu as mercadorias, que a recorrente não teria demonstrado que a pessoa que recebeu as mercadorias teria alguma relação com a recorrente, com a Hidrovias. Senhores, a recorrente entregou as mercadorias em tempo e modo devidos, conforme o contrato firmado com as partes. A Hidrovias doou as mercadorias do Hospital Regional Tapajós e a recorrente não tem qualquer relação, qualquer controle sobre os funcionários da Hidrovias ou do Hospital Regional Tapajós. O papel da recorrente é entregar as mercadorias no tempo e modo devidos, e assim foi entregue. Então, é evidente a ausência de qualquer declaração falsa, sendo de rigor, portanto,
a manutenção da decisão do TTJ na parte que excluiu a nota fiscal 962 da autuação. Senhor presidente, eu sei que eu já estou passando do meu tempo, prometo que um minutinho só eu já termino aqui a conclusão. Em relação à multa que o parecer de recurso de ofício pede para que não mais seja aplicada, o artigo que não seja aplicado, senhores, a redação do artigo 85A é muito clara. As multas a serem aplicadas nos casos em que não existe de imposto serão limitadas a 1% do valor total das operações e prestações de serviços realizados por estabelecimento de fator nos 12 meses anteriores à lavratura da notificação. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo, ou seja, no CAPT, nas hipóteses de não fornecimento ao fisco das informações econômico-fiscais exigidas pela legislação relativas a operações ou prestações. A Procuradoria entende que o fato da recorrente não ter escriturado, supostamente, não ter escriturado as notas fiscais e não ter respondido à notificação fiscal, levaria à aplicação da exclusão do parágrafo 2º. Senhores, a interpretação está absolutamente equivocada. O parágrafo 2º, o item 2, ele quer dizer que, caso o contribuinte não informe o fisco sobre suas operações de saídas e prestações nos 12 meses anteriores à lavratura do auto, não será aplicado o disposto no caput do referido artigo 85A. Em nenhum momento a norma fala de nota de fiscalização. Em nenhum momento também a recorrente deixou de entregar os documentos exigidos pela legislação. Não diz documento exigido pela Procuradoria, pela Secretaria da Fazenda em fiscalização. Exigidos pela legislação. A recorrente entregou devidamente. Tanto que a Procuradoria, a Autoridade Fiscal, utilizou os documentos entregues pela recorrente em 22 e 23, 12 meses anteriores ao auto de infração, para imputar ali o valor máximo da multa, aqui então a folha dos autos, com essas informações. Então, o fisco paulista tinha essas informações, senhores. Então, apenas concluindo, em nenhum momento houve declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. As operações elas tiveram que ser corrigidas em razão de desordens operacionais e foram devidamente concluídas e aceitas pelos destinatários. As provas juntadas devem ser aceitas e analisadas e demonstram a completa improcedência dos itens 3 e 4. E a conclusão da DTJ, em relação ao 962, está absolutamente correta, já que a documentação juntada elimina a possibilidade de ter havido consignação voluntária de declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Então, senhores, é de rigor o provimento ao recurso ordinário da recorrente e o desprovimento total ao recurso de ofício da Procuradoria. Senhores, muito obrigado pela atenção. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Volto com os senhores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Parabéns pela sustentação oral. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Doutor João Marcelo, eu pergunto, o senhor já disponibilizou o voto e a gente já tem aqui acesso à sua conclusão, né? E eu pergunto o seguinte, eu estou bem tendente a pedir vista diante da apresentação da sua conclusão, então, para que a gente não avance na leitura do voto e a conclusão permanece a mesma em relação ao seu posicionamento, e então eu tenho interesse de pedir vista diante das alegações trazidas em sede de sustentação oral. Não dá para a gente confirmar exatamente todas as informações aqui, numa análise ainda que rápida no processo, então a minha ideia era tirar em vista para verificar exatamente esses históricos, questão da devolução, questão das comunicações com o destinatário, e aí sim trazer o meu posicionamento. Se eu tenho alguma objeção quanto à não leitura do voto hoje, eu tiro em vista e aí a gente faz a leitura do seu voto e do meu quando do retorno do processo. Não, doutor Samuel, acho que perfeito. A única coisa que eu ia pedir, como tem umas pequenas correções para fazer, eu só ia pedir mais uns 2 minutos, pedir para editar só para lançar ela, antes do doutor pedir a vista. Pode ser? Perfeito. E até pediria também... E até pediria também, como o doutor Guilherme não tem acesso, né, e os demais não têm, somente a gente que está na sessão, você faça um resumo em relação ao seu dispositivo, seu posicionamento, para que todos compreendam. Então, todo mundo está me ouvindo. Então é o seguinte, eu não vou discorrer longamente, né? Eu acabei não conhecendo tanto do recurso de ofício, quanto o recurso de ofício pede realmente a questão como foi comentado pelo patrono, né? Ele fala dessa questão da não aplicação por falta de notificação, eu não conheço também,
e mantenho a exclusão da nota 962, porque eu acho que as provas foram entregues a tempo. Então, eu não conheço do recurso de ofício, e em relação ao recurso ordinário, também não conheço, porque eu acredito que as provas foram enviadas extemporaneamente e o julgamento está correto, mas tem outros detalhes que estão na decisão. Mas como vai ser pedida à vista e nós vamos ter outra oportunidade de leitura, enfim, de debate, né, senhor presidente? Acredito que não tem nenhum problema. Só aguardar só um segundinho para fazer o registro com essas alterações aí, que teve até uns errinhos de português, então estou tentando arrumar. Perfeito. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Tabir, doutor Cláudio, doutor André, fiquem à vontade, se quiserem fazer algum comentário com esclarecimento. Da minha parte, sem considerações. Também, senhor Idem, senhor presidente, sim, perdão, sem considerações também. Imagina. Também, sem considerações. Segundo. Pororó. Dois. Perfeito. Acho que está. Samara, não consegui. Será que eu que estou errando aqui? Tá aberto para edição? Tá aberto para edição. Ah, tá. Eu não tô aqui. Eu acho que seria só importante fazer um esclarecimento em relação à sua fala, que no início você mencionou que não estaria conhecendo dos recursos de ofício. Ah, não, na verdade... Estou conhecendo e não provendo. Desculpa. É isso. Perfeito. Conhecendo os dois, estão os dois conhecidos e os dois não foram providos. É isso, desculpa. Mas eu realmente não. Quer ver, doutor? Eu não consigo editar. Deixa eu mostrar a tela aqui. Deixa eu ver. Mostrar aqui. Doutor João Marcelo, acho que precisa solicitar a edição, tenho impressão. Eu já habilitei. Ah, agora tá. Agora. Ó, agora eu consegui. Perfeito. Peraí. Tá bom. Tá. Então, doutor Guilherme, diante do posicionamento do doutor João Marcelo pelo não provimento tanto do recurso de ofício quanto do ordinário, então vou pedir vista para examinar todas essas alegações com mais critério, mais tempo, e o processo então volta para uma próxima sessão. Perfeito? Combinado, senhor presidente. Muito obrigado então, pela atenção dos senhores. Uma ótima sessão. Até mais. Tchau, tchau. Perfeito, obrigado. Se quiser permanecer, fica à vontade. Presidente, feito o registro. Aí agora acho que está ok para pedir vista, né? Perfeito. Bom. Solicitando vistas. Vista concedida. Com isso, encerramos o julgamento do processo relativo ao AIN 50.11.060, cujo autuado é Arjo Brasil Equipamentos Médicos Limitada. Julgamento encerrado. Voltamos à pauta. Na sequência, temos o processo relativo ao AIN 50.23.856, Rodos 2000 Comercial Limitada, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, não tem sustentação oral. Então, com a palavra o Dr. João Marcelo. Mais uma vez pedir para incluir
o voto só para a gente acompanhar, doutor? E aí, quando eu faço essa inclusão, será que a gente consegue... Não, precisa fazer o registro e depois, se tiver alguma alteração, né, postar. Então, vou fazer o mesmo procedimento, tá bom? Perfeito. Tá relato. Bom, feito o registro, eu vou passar a leitura tanto do relatório e do voto, não há sustentação oral, né? Então, esse é teoricamente simples. Trata-se de recurso ordinário, as folhas apresentado pela recorrente contra a decisão de primeira instância de folhas que julgou procedente o incomposto apenas de um item, né? Infrações relativas à documentação fiscal em entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou ainda quando couber prestação de serviço. Recebeu no período de setembro de 18 a junho de 20, mercadorias, perfis de alumínio, no valor total de R$ 1.069.541,71, como indicado no demonstrativo 1, ICMS devido, desacompanhadas de documentos fiscais hábeis. Artigo 184, inciso 1 do RICMES 2000, em desacordo com o artigo 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4 do RICMES 00, e declarados inidôneos conforme processo SFP, PRC 2020, 11.800, atribuído a CMSP, Comércio de Metais Limitadas, inscrição estadual tal, CNPJ tal, estar ocorrendo a simulação de existência do estabelecimento em uma empresa para a qual foi concedida a inscrição estadual. O autuado foi notificado através da notificação número 48 de 2023, nos termos do artigo 28 do RICMES, a prestar informações e apresentar todos os documentos comprobatórios para se verificar a efetiva ocorrência das operações, no sentido de se caracterizar a boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais consideradas inidôneas. Em resposta à notificação, o contribuinte trouxe algumas declarações e vários documentos, apresentando em destaque, resumidamente, o contrato do representante, comprovantes de pagamento na forma de desembolso financeiro, informação de que as mercadorias foram adquiridas por transporte rodoviário, sob a modalidade CIF, ou seja, as expensas do emitente, sem saber informar que se era transporte próprio terceirizado, sendo que uma das duas ocasiões as mercadorias vieram por transportadora, anexando os conhecimentos de transporte. Da análise da documentação apresentada, verificou-se que esta foi considerada insuficiente para comprovar a efetiva realização das operações com a empresa CMSP Comércio de Metais. Observa-se que a empresa não se creditou do ICMS nas operações, uma vez que era optante do Simples Nacional no período em questão. Logo, exigem-se os valores reclamados no AIM, sendo R$ 192.517,59 de ICMS, conforme se observa no demonstrativo 1, ICMS devido, cobrado por responsabilidade solidária, nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMES. Para comprovar a infração, foram juntados os seguintes documentos: demonstrativo 1, ICMS devido, DANF dos documentos fiscais, processo SFP-PRC 2020, 11.800 PCN, notificação 48 de 2023 e anexo, resposta do contribuinte com os documentos, livros fiscais de entradas e contábil, e cadastro dos contribuintes. A infringência foi o artigo 203 do RICMES e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 3, a linha A da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ de Bauru, o J de Araçatuba entendeu pela procedência da AIM, sustentando em apertada síntese que não há nos autos comprovação da efetiva ocorrência das operações glosadas. Em virtude da decisão acima mencionada, a autuada apresentou recurso ordinário, reiterando os termos de sua impugnação e apresentando as seguintes alegações. 1. A ausência da manifestação formal por parte da autoridade julgadora, determinando a apresentação de outras provas, além das apresentadas, implica em cerceamento de defesa. 2. O crédito tributário encontra-se extinto em virtude da ocorrência da decadência ao caso em comento.
3. O auto de infração com aplicação de multa não deve prosperar, uma vez que não comprovada a existência de boa-fé da recorrente nas operações. 4. A recorrente não teria conhecimento da irregularidade da fornecedora, que durante o período informado encontrava-se em pleno exercício comercial, além de ter havido compra, entrega de mercadoria e pagamento. 5. A empresa, CMSP, se encontrava apta quanto da ocorrência das operações, não podendo haver responsabilização por algo que não era de conhecimento do contribuinte. A recorrente não protestou por sustentação oral das suas razões, requerendo o provimento de seu apelo para conhecer a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ou, alternativamente, anulação do AIM, seja em virtude do reconhecimento da decadência, seja por reconhecimento da boa-fé da autuada. A ilustre representação fiscal apresentou, então, contra-razões ao recurso ordinário, oportunidade na qual afastou as alegações da recorrente, requerendo, assim, o não provimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração com acusação de recebimento de mercadoria desacompanhado de documento fiscal, item 1, notadamente em virtude da escrituração de documentos supostamente emitidos pelo contribuinte CMSP, Comércio de Metais, Limitada e tal, CNPJ tal, e que não corresponde à entrada de mercadorias no estabelecimento. Os fatos geradores reportam seu período de setembro a dezembro de 2018, ou de setembro de 2018, não, tá certo, é isso mesmo. De setembro, dezembro de 2018 a junho de 2020. Só fazer uma correção aqui. Setembro de 2018. De 2018 a junho de 2020. Pronto. Imperioso ressaltar ainda que a empresa autuada não se creditou de ICMS nas operações, uma vez que a empresa supostamente emitente das notas fiscais e que foi considerada como não existente de fato, era optante pelo Simples Nacional no período em questão. De sorte que os valores reclamados na estão sendo cobrados por responsabilidade solidária nos termos do artigo 11, inciso 11 do RICMES. Pois bem, preliminarmente, temos que a recorrente protestou em seu recurso pelo reconhecimento da decadência do crédito tributário. Sobre esse ponto, e tal como resultado pela ilustre representação fiscal às folhas 1077, referido pleito constou somente no item 2, conclusão do recurso ordinário às folhas 1068, sem fundamentação alguma. De qualquer forma, é totalmente incabível tal pedido, pois os fatos geradores referem-se ao período de setembro de 18 a junho de 20, e a ciência do contribuinte se deu em 27/9 de 2023, as folhas 949. No caso, aplica-se o artigo 1731 do CTN, sendo desnecessárias maiores considerações sobre o tema. Superada a questão acima e passando à análise do mérito, verifica-se que a questão relativa à inidoneidade e simulação da existência da suposta empresa emitente das notas fiscais encontra-se superada, subsistindo apenas a análise acerca da efetiva ocorrência das operações, nos termos da súmula 509 do STJ, que assim dispõe. Súmula 509 do STJ. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Em seu recurso, assim como em sua impugnação, a recorrente teceu extenso arrazoado, sustentando ter agido de boa-fé, inclusive afirmando e trazendo documentos visando comprovar a efetiva ocorrência das operações. Acerca desse ponto, temos por certo que a decisão recorrida justificou a manutenção da atuação, trazendo os termos preconizados por esse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas para caracterizar os requisitos essenciais para a configuração jurídica da boa-fé, conforme abaixo transcrito. 37. Acrescente-se que o entendimento do TIT é de que o conteúdo probatório dos autos deve evidenciar a boa-fé do contribuinte. Em 29 de maio de 2012, a Câmara Superior do Egrégio Tribunal realizou sessão monotemática para o julgamento dos processos relativos a créditos indevidos decorrentes da escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos. A sessão caracterizou-se fundamentalmente pela discussão acerca dos requisitos mínimos necessários para a configuração jurídica da boa-fé das operações de compra e venda, na linha jurisprudencial firmada pela STJ, que são eles: 1. Operação física, demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, saída da mercadoria do endereço constante das notas fiscais. B. Recebimento da mercadoria na empresa adquirente e registro no livro fiscal. 2. Comprovação comercial, comprovação de que o adquirente tenha verificado a regularidade fiscal do remetente da mercadoria. E 3. Operação financeira, o pagamento comprovado ao emitente das notas fiscais dos valores nela identificados através da instituição financeira, completaria o quadro indicativo da boa-fé.
E justamente na linha do quanto decidido pelo esse egresso tribunal, as folhas 1049 e 1050, a decisão recorrida buscou cotejar os requisitos exigidos pela decisão anteriormente indicada, com os documentos já juntados aos autos, sendo importante transcrever o excerto da decisão abaixo. 38. Comparando os requisitos acima mencionados com as provas trazidas aos autos pela impugnante, concluímos que operação física, demonstração da veracidade de compra e venda efetuada, saída de mercadoria no endereço constante das notas fiscais. Consideramos que a operação física é quesito mais importante, visto que necessita de comprovação documental das operações. No caso, não foi demonstrada, já visto que o contribuinte não apresentou provas de efetiva comercialização com a empresa CMSP, pois afirmou que as tratativas eram feitas por telefonemas ou WhatsApps não comprovados, além do que o transporte foi realizado por conta de terceiros. Recebimento de mercadoria na empresa adquirente e registro no livro fiscal. Mercadorias foram recebidas na empresa e registradas em livros fiscais sem a devida comprovação de que realmente vieram da empresa CMSP. Observe que não há e-mails ou qualquer comprovação de que houve contato com essa empresa. Comprovação comercial. Comprovação de que o adquirente tenha verificado a regularidade fiscal do remetente da mercadoria. A autuada não apresentou consulta ao Sintegra, ICMS da Receita Federal à época das transações. E operação financeira, o pagamento comprovado ao emitente das notas fiscais dos valores nela identificados através da instituição financeira. Em relação aos pagamentos, foi utilizado o sistema SISPAG da Caixa, em que o nome do beneficiário pode ser livremente preenchido. Assim, a certeza da verificação da realização das operações com a Sion não restou demonstrada, já que o sistema não permite identificar o destinatário com segurança, grifos nossos. Não obstante o acima exposto, verifica-se as folhas 1039 e 1040 da manifestação fiscal elaborada pelo Posto Fiscal de São José do Rio Preto, responsável pela autuação, que a justificativa para o lançamento de ofício seria ainda a não comprovação de que, à época das operações, a empresa autuada teria diligenciado no sentido de comprovar a efetiva existência da empresa supostamente emitente das notas fiscais das operações glosadas, salientando ainda que os comprovantes de transporte apresentados foram emitidos por empresa que também participava do esquema fraudador. Confira-se. A autuada não comprovou a boa-fé, uma vez que não apresentou comprovantes de que exigiu, à época da celebração do negócio jurídico, a documentação pertinente à assunção da regularidade da empresa vendedora. Embora a própria autuada tenha juntado em sua defesa as folhas 962, tal apresentação como item necessário para a comprovação de boa-fé, segundo o STJ. Entendemos ainda que, apesar da autuada ter apresentado a comprovação de que efetuou os pagamentos para a empresa CMSP, a boa-fé não foi definitivamente comprovada. Verificamos que as mercadorias recebidas, objetos desse AIM, supostamente adquiridas da CMSP, Comércio de Metais, teriam sido entregues pela empresa Souza e Gibim Construções Limitada, conforme consta no campo de informações complementares das DANFs de folhas 37 a 68. Empresa esta que também participava do esquema fraudador, conforme explicado no item 3.5 acima. Sendo que todas essas operações triangulares, prática muito comum utilizada em fraudes estruturadas, não há identificação nas notas dessas empresas das placas dos veículos. Quando há conhecimento de transporte, os tomadores dos serviços são as respectivas empresas e os poucos e-mails trazidos aos autos sempre são com o grupo SG. Não há nos autos um único documento que comprove que a empresa Rodos 2000 negociou de fato com a empresa CMSP. Com efeito, e independentemente do prisma sobre o qual se tente enfrentar a questão submetida a julgamento, resta claro que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a boa-fé alegada pela recorrente, não havendo que se falar em princípio da ampla defesa ou de quaisquer outros vícios que eventualmente pudessem macular o lançamento de ofício. Por fim, também não merece prosperar o entendimento esposado pela recorrente no sentido de que não pode ser responsabilizada pelo crédito tributário não pago pela suposta emitente dos documentos fiscais ser considerados como inidôneos, uma vez que o artigo 136 do CTN consagrou no direito tributário brasileiro o princípio da responsabilidade objetiva, que prescreve que a responsabilidade de infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Assim, resta procedente o item 1.1 do AIM, não havendo que se falar em nulidade do lançamento. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao seu presidente, pedindo só para
fazer o registro aí do voto para umas pequenas correções. Perfeito. Obrigado, doutor João Marcelo, parabenizo pelo voto. Então, estou habilitando. O senhor quer que habilite a edição ou não? O registro já foi feito. Perfeito. Habilitado. Perfeito. Apresentação fiscal, doutor Tabir, tem alguma consideração? Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o doutor João Marcelo pelo voto, bem fundamentado. Só queria apontar talvez seja um erro mesmo de digitação, ou tenha sobrado de alguma coisa, no item 7, que é o início do voto, ali no finalzinho da frase está aí que não corresponde à entrada de mercadoria no estabelecimento. Já tirei. Eu creio que é justamente o contrário, né? Nesse caso é só a entrada mesmo. Eu tirei, verdade. Tá ótimo. Só seria isso mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Tabir. Doutor André, alguma consideração? Doutor Samuel, só trazer uma apreensão que eu tenho do cenário como um todo, aí fica a critério dos senhores realmente de como se aplica a jurisprudência aqui nessa Câmara em relação ao conjunto probatório, né? Se tratando de discussão de nota fiscal inidônea, há um grau de subjetividade muito grande, então só queria dividir minha apreensão em relação a esse caso especificamente. Eu concordo aqui nesse caso que não há discussão em relação à inidoneidade e o efeito retroativo, isso não foi questionado. No conjunto ali do cenário tem que ser uma história bem contada a princípio, né, antes de entrar na questão probatória. E essa venda foi feita por uma empresa que vendia perfis, tubos de alumínio, e que foi direcionada via intermediador comercial para essa Rodos 2000 que produzia rodo. Então, a princípio, é algo que é uma história que faz sentido. Aí, adentrando na questão das provas, acho que a rainha das provas aqui é a questão do pagamento. Eu não sei qual que é a interpretação dos senhores em relação ao CISPAG. Eu abri aqui nos autos, e os pagamentos do CISPAG têm a identificação do CNPJ, tem a chancela da autenticação bancária da Caixa Econômica, e tem esse ponto da unilateralidade do documento, que nem o doutor João Marcelo colocou, e foi realmente consignada a decisão. Em relação a esse ponto, tem uma ressalva, só que eu acho que, se tratando de CMS, quase todas as relações são constituídas unilateralmente. Inclusive, o próprio contribuinte constitui a seu desfavor uma obrigação unilateralmente. Então, acho que a produção de uma prova, que é uma prova importante no lateral, analisando-se o contexto, obviamente, mas uma prova diante de uma instituição bancária que tenha toda a regulação do Bacen, eu acho que tem que se validar. Aí é o contexto dos outros elementos importantes também, né? Aí esse é o ponto que foi colocado, inclusive tem jurisprudência da Câmara Superior, inclusive do Dr. Juliano de Pietro, em CISPAG, que ele falou, o CISPAG por si só, ele valida o CISPAG, mas tem que ser analisados outros elementos, né? E aqui é uma operação de frete CIF, então realmente tem uma dificuldade de produção de prova em relação à circulação da mercadoria, e não tem a demonstração de que o contribuinte buscou verificar a regularidade da vendedora, da remetente à época das operações. Então, é só esse registro. Em relação ao CISPAG, eu acho que é um documento que tem que ser levado a efeito. Agora, a carência do conjunto probatório realmente é algo que pesa muito. São essas considerações, senhor presidente. Doutor João? Então, em relação... Tem um item também, eu não aprofundei no voto, mas em relação à questão da consulta, a gente já tem, da nota, a partir do momento que ela pode ser efetivada, a gente já tem considerado, principalmente na nossa Câmara, que não é necessário juntar esses comprovantes. Tá? Simplesmente isso já estava na decisão de ofício. Como eu te falo, o conjunto probatório todo é muito ruim, que foi apresentado. Então, assim, não teci maiores comentários sobre isso, mas a gente aqui já também defende essa questão de que se a nota foi emitida é porque a empresa está em situação regular, porque assim que ela não está, você já não consegue emitir mais. E eu tenho vários votos, inclusive, nesse sentido. Então, para mim, apesar, na época era válido, né? Essa discussão era válida, e hoje em dia, com o avanço da informatização, essa discussão virou inócua, uma vez que a cada hora,
na Secretaria da Fazenda, se a empresa está em situação irregular, ela não consegue emitir. É bloqueado imediatamente, não consegue mais emitir. E eu tenho vários votos nesse sentido. Mas como o conjunto probatório está em si muito fraco, né, da verdadeira ocorrência dessas operações, então eu não adentrei, não aprofundei esses assuntos, não. Mas concordo sim. E em relação ao CISPAG, também, se você comprovar, foi feito pelo CISPAG junto um extrato de que está ok, ou uma comprovação de que está ok também. Mas como também não houve isso, então mantive mais ou menos como estava a apreciação feita na decisão de piso. Foi essa a ideia. Perfeito. Obrigado, doutor João. Obrigado também pelo esclarecimento e apresentação das suas considerações, doutor André. Eu concordo também, entendo que, ainda que seja uma prova de forma unilateral, mas a gente tem sim que levar em consideração, né? Mas aqui, de fato, o conjunto da obra, né, a totalidade do conjunto probatório não socorre a autuada. Sim. Doutor Cláudio, tem alguma consideração? Não, eu só concordo com as observações feitas pelo Dr. André e vou acompanhar o voto do relator, Dr. João. Obrigado. Perfeito, obrigado. Também vou acompanhar o do Dr. João. Então, posso encerrar os debates? Já fez o ajuste necessário, doutor João? Sim, doutor, deixa eu só dar uma olhada para ver Perfeito. se editou, né? Mas acredito que sim. Então, era mais aqui, tem aquela questão da saiu. Era a questão do período que estava errado no item 8 e no item 7. Agora está tudo correto, sim. Foi algum lapso Perfeito. aí na hora de digitar. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram, acompanhando a conclusão do doutor João Marcelo, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento. Então, com isso, podemos encerrar a votação do AIM 5023856, Rodos 2000, Comercial Limitado. Julgamento encerrado. Voltando para a pauta, nós temos o último processo, que é o relativo ao AIM 5023875, EVPRO Indústria e Comércio Limitado, é um recurso ordinário de minha relatoria. É um caso relativamente simples, que eu estou propondo a conversão de julgamento em diligência. Eu já disponibilizei meu voto, faço a leitura. É uma única acusação relativa à falta de pagamento de ICMS, apurado por meio de levantamento fiscal. O trabalho fiscal evidenciou a realização de operações de entrada de mercadorias em volume superior ao valor das saídas registradas. E tal diferença foi considerada, com fundamento no 509, como originária da venda de mercadorias tributadas desacompanhadas de documento fiscal. A autuada, por outro lado, sustenta que exercia suas atividades com furo de caixa e teria contratado empréstimos com instituições financeiras e com empresas para cobrir suas obrigações. A diferença é de aproximadamente 9 milhões. Nesse contexto, a autuada, juntamente com o recurso interposto, apresentou diversos documentos com o objetivo de comprovar suas alegações, entre os quais destacam-se os comprovantes das transferências financeiras dos alegados empréstimos. Acontece que esses documentos tocam um ponto nodal da presente discussão, mas, por terem sido apresentados juntamente com o recurso ordinário, não foram apreciados pela FR autuante, o que reputo indispensável para o deslinde do feito, especialmente pelo fato de que tanto a manifestação fiscal, as folhas 5673, quanto a decisão de primeira instância, as folhas 5699, abordam a inexistência até então dos comprovantes das transações financeiras que pudessem comprovar os alegados mútuos. Assim, até a interposição do recurso ordinário, vieram algumas informações para sustentar, para comprovar, evidenciar a existência desses mútuos. Então, tinham contratos firmados com algumas instituições financeiras e também contratos de mútuo com algumas dessas empresas. Mas, tanto o autor do feito, como também o julgador monocrático, citam a questão, mas não vieram nenhuma informação, documento, comprovação das transações financeiras.
Então, e essa informação, me parece que diante desse apontamento, tanto da manifestação fiscal como na primeira instância, o autuado resolveu apresentar. E apresenta, se não me engano, 2 volumes de documentos. Está certo que ele acaba repetindo os documentos que foram apresentados no recurso ordinário, porque ele entendeu que tinha havido um erro num dado momento ali. Ele tentava acessar o EPAT e a página não carregava integralmente. Ele cita que tem alguns documentos que ficaram em branco. Mas eu consegui examinar, não vi esse erro, mas aí ele junta novamente. Então, eu acho que é prudente que o autor do feito examine e apresente suas considerações acerca, especialmente desses documentos que comprovam uma transação financeira das empresas que celebraram o mútuo com a autuada. E, portanto, estou convertendo o julgamento em diligência nesse sentido. Então, especificamente para que o autor do feito se manifeste e apresente suas considerações sobre esses documentos. Como voto e fico à disposição se houver alguma dúvida. Eu já vou registrar meu voto. Então, conversão de julgamento registrada. Doutor Tabir, alguma consideração? Doutor Samuel, realmente no nosso parecer a gente aponta uma questão que até eu acho que o próprio FR colocou, que foi que, olha, se em tese esses mútuos que foram feitos com essas empresas, primeiro que essas empresas todas são mais ou menos do mesmo grupo, dos mesmos titulares, né? Os donos da empresa são todos Tem alguma relacionados. relação, E a né? outra coisa é que o valor das saídas das operações, em tese, eles teriam pago com mercadoria, que essas saídas de mercadorias não aparecem, né? Não, reforçaria, inclusive, a falta de emissão na saída, porque pagamento desses mútuos, que seria com mercadoria, não ocorreu, né? Mas, Nos contratos de mútuo tem a informação, né, que se pague no final do período, né, acho que no final do exercício, o prazo de pagamento, em espécie, com 3% de em juros ao mercadoria. mês, ou mercadoria. E, assim, a Uhum. gente não tem mais nenhuma informação sobre Justo. a existência, qual é a situação desses mútuos, né? Não vieram aos autos também. Mas Justo. aí a gente vai enfrentar quando Exatamente. do Quando voltar, né? processo retornar. Perfeito. Mas bem apontado, doutor Camilo. Eu Doutor André, alguma consideração? Senhor presidente, eu concordo, eu analisei o processo, acho que, a princípio, as matérias de direito, eu entendo que são frágeis, que foram trazidas, questão de custeio, saiu a base de custo, acho que isso é relevante, a questão da dação em pagamento, que não teria sujeição em ICMS, e aí a questão que o senhor colocou do conjunto probatório, que realmente é um conjunto de elementos muito grande, né, e podem servir para amparar uma decisão. Então, é importante o contraditório, porque se eventualmente isso for adotado como uma razão de decidir, é importante que sejam enfrentados. Não dá para saber desse volume se eles estão corretos ou não. Então, acho oportuno. Perfeito. Doutor João Marcelo? Obrigado, senhor presidente. Em relação com, eu entendo, né, a posição do Dr. Tabir, realmente, aparentemente é o mesmo grupo, pode ser que haja alguma pagamentos em espécie, sim, são questões frágeis do ponto de vista, assim, aparentemente parece que há problema, mas, como muito bem esclarecido pelo Dr. André, né, foram apresentadas provas, né, então a gente tem que procurar no máximo que a gente conseguir juntar sendo elas utilizadas como realmente, né, razão de decidir, a gente tem que pelo menos ter tentado. Então, nesse caso, eu concordo sim com a conversão do julgamento em diligência, e que é no sentido do voto, então adianto que vou acompanhar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Cláudio? Sem considerações, acompanho as observações dos colegas. Obrigado. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando votação.
Todos votaram, então, pela conversão do julgamento em diligência. Então, com isso, podemos encerrar a votação e o julgamento do AIN 50.23.875, Reviprol Indústria e Comércio Limitado. Com isso, encerramos todos os processos da pauta e, então, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 8 de agosto de 2024 e peço ao Oswaldo, por favor, que encerre a gravação.